Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando o segundo dia do nosso evento, o Show Pecuário Online, organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná. E, mais uma vez, agradecemos a participação de todos. Gostaríamos de pedir que você convide o seu vizinho, convide seus parentes para participarem conosco, porque para nós é muito importante essa participação do maior número de pessoas e para a gente poder passar essas informações que nós iremos repassar hoje. E lembrando também que aqueles que estiverem nos acompanhando, fiquem até o final, onde que nós iremos sortear brindes aos participantes. Queremos agradecer às instituições que colaboram com a realização desse evento, fazendo com que a gente conseguisse chegar a esse momento. São os patrocinadores, a Pioneer Corteva, que é o nosso patrocinador ouro, a Metropolitana Tratores, Primato, Cicobi Crédito Capital, Unidone Saúde Ambiental. Os nossos apoiadores, o Sistema FAEP, Senar e Sou Agro. Muito obrigado por estar conosco e acreditarem no nosso trabalho. Antes de iniciarmos, quero ressaltar que iremos fornecer aos estudantes os certificados digitais, aqueles que nos pedirem, para que eles recebam esse certificado. Basta escrever no chat, eu quero o certificado, colocando o seu nome completo, telefone e e-mail, que aí nós iremos repassar a vocês. A outra questão também seriam as perguntas que iremos fazer à palestrante. Que o público que esteja nos assistindo, que escreva de que cidade são e também mande suas dúvidas para a palestrante, que no fim do evento estaremos selecionando algumas perguntas para serem respondidas. Bom, a primeira palestra que nós teremos duas palestras hoje. Uma é com a entrevista da Temple Grande e a outra é com a doutora Joana Campolina. As duas vão tratar do assunto de bem-estar animal, que é um tema fundamental para o futuro das propriedades rurais. Começaremos transmitindo uma entrevista exclusiva que foi feita para nós, para o Show Pecuário, com a norte-americana Temple Grande, e essa entrevista foi feita pela doutora Joana, que depois, logo na sequência, irá fazer a sua palestra, e que gentilmente nos fez isso daí. A Temple Grande, ela é professora de zootecnia na Universidade do Colorado, uma das maiores referências mundiais em bem-estar animal. Ela é criadora do método conhecido como Lida Gentil e autora de diversos livros, e sua trajetória profissional é inspiradora, sendo inclusive retratada em um filme que foi feito em 2014, cujo título é o seu próprio nome, Temple Grande. Com vocês, a entrevista em vídeo da doutora, nós passaremos logo a seguir. Lembrando que todos aqueles que acompanharam a palestra da senhora Temple Grande, na íntegra, estará disponível a palestra Hoje nós vamos passar uma parte da palestra. E aqueles que tiverem interesse de acompanhar futuramente toda a palestra por completa, ela vai estar disponível no YouTube do Show Pecuário e do Sindicato Rural. Bom, na sequência, então, agora nós vamos passar o vídeo e depois voltaremos a falar com a doutora Joana. Okay, that is fine. So before we start, I really like to thank you for doing this for the Rangers Union in Cascavel, Paraná. And before we start with the questions, we would like to know more about what made you follow this welfare and study the changes in animal behavior. What could we do better for animals? What was your professional
like history, like if you can like summarize that a little bit. Okay. Well, when I first started out, this was a long time ago in the 70s, I noticed that cattle would see a shadow Mhm. or a piece of chain hanging down in a handling facility, and it would make them stop. Mhm. And I was the first person to really look at what cattle were seeing and that affected their handling. And then in my early work, I worked a lot on the design of the facilities. And that's half of it. And the other half of it is the stockmanship and how people handle the animals. It's you need to have both. Mhm. You know, when I first started out, it was more from the design and engineering standpoint, designing the facilities. And then as I learned more about animal behavior, I took some really good animal behavior courses. This Mhm. brings up another thing that's important. What gets students interested in something? I took a wonderful animal behavior class in college. I was exposed to cattle as a teenager. These are two things that got me interested in this. And and there's a lot of advantages to low stress handling. Safety for the people, safety for the animals, less likely to get hurt, but also productivity advantages. Mhm. And there's now a lot of studies that show that animals that are afraid of people gain less weight. Animals that become highly agitated when you handle them and restrain them for vaccinations gain less weight. My first graduate student did some of the early research on that just about 25 years ago. Oh, yeah, that's nice to know. And I think the world now is in progress and thinking more about animal welfare. So this is really good. So going to the questions, those questions were made by some rangers of the union, like uh, they were interested in something, and now people in Brazil are turning to like are starting to be concerned. First Okay, one that's that fine. we have is like, what are the main benefits of adopting the gentle handling policy on the farms? Well, I think I may have already answered some of that already with Mhm. some of the scientific research on the importance of gentle handling Mhm. and good stockmanship. More productive animals, better weight gain. If you're doing artificial insemination, better conception rates, more calves. Animals that are afraid of people and run from people are less productive animals. It pays to have good stockmanship. And over the years, handling of cattle has definitely improved. Compared to 10 or 15 years ago in the US, there's been some very, very big improvements in handling. But you have to start out with just basics. Stop screaming at cattle. Don't hit cattle. When you scream at cattle, they know you're mad at them because it has intent. They just hear some machinery running that doesn't have intent the same way. So calm down. Your first step handling cattle is to calm down. Because if you get them all excited and fearful, it takes 20 or 30 minutes to calm down. So if you brought them into the corrals and they were agitated and fearful, give them 20 minutes to calm down before you handle Okay, that's good to know. The second question that we have, what are the main recommendations regarding facilities for handling beef and dairy cattle? And what is the percentage of use of them today in the US or any if you know in the worldwide? Well, people are getting better and better facilities, and we have two kinds of producers in the U.S. We have large producers, big feed yards and ranches, expensive permanent kind of corrals, like I show in this book, humane Mhm. livestock handling. Um, we also have a lot of producers on rented or leased land. So they're going to be using facilities made out of portable panels. And in this book, I've got designs for portable panels where you can move the facilities around. Mhm. And there's some places where you just have to get basic facilities. You need to have a single file race and a head restrainer. That's the minimum. You have to have something to hold them in so that you can handle them. Um, the public's getting more and more interested in animal welfare. When videos show up online of handling cattle roughly,
Public has a very negative view of the industry. It's another reason for good animal handling. Everybody has this, and Yes, it's a video. that's an issue that could be helpful, but also could be an issue, especially for people that they don't know a lot. Like I've seen this kind of thing happening before. Sometimes we are handling with cattle they don't know, they've never seen before. They sometimes think that you are like making them sick or treating them like in an awful way. So this could be a like an instrument that's good, but it's also like sometimes show people just show stuff like some parts and could be negative too. Well, the thing is, there's also some basic handling things. I have a lot of information on Grandin.com. That's Mhm. my cattle webpage. It's my last name, Grandin.com. I have some Spanish and Portuguese information on that. Mhm. But there's some basic principles of handling cattle, like flight zone and point of balance, that if people understand a few very basic principles, will help a lot. You walk out into the pasture, the cows will turn around and look at you. Mhm. But then if you walk towards them, they'll move away. That's because you've entered the edge of the flight zone. Now, the size of the flight zone is going to vary depending upon how wild the cattle are. And there's three factors that affect that. Genetics. Some animals, like the Nelore, for example, Yeah. compared to the Angus or the Jersey, is going to be more startled and get scared more easily. And we usually have a bigger flight zone. Amount of contact with people and the quality of that contact. Cattle that have been screamed at and hit are going to have a bigger flight zone than cattle that are handled calmly. Now, if you have an animal rear up in a race, back off, back away from it, get out of its flight zone, and then it will usually go back down again. Another little principle, when you're moving animals through a single file race, if the cattle are going this way, okay, imagine my end of my hand is the head of the cattle. Mhm. And if you walk by them this way, like this, when you cross the shoulder line, they'll go forward. Try it. Cattle's headed this way, and you walk by them like this. When you cross the shoulder line, they will move forward in a single file race. And the diagrams are on Brandon.com, and they're in both of my books. Real simple thing to try. Another mistake people make is they stand at the head of an animal and poke it on the butt. That does not work because you're telling it to go forward and back at the same time. Another really basic principle is you have a funnel or a crowd pen that leads up to your single file race. Is people jam that full of too many cattle. Move smaller groups. It's going to take more walking. And I find I still need to talk about these things because there was a huge survey done in Texas about 2 years ago, with 39 large feed yards on stockmanship and cattle handling. And yes, there was about half the people doing it right. That's a big improvement compared to 10 or 15 years ago. But you still had too many people yelling, hitting the side of the equipment with a driving aid, bringing too large a group up, jamming the crowd pen full. We still have to just work on some of these basics. Yeah, sure, we do. And here, because of the reason we have, actually, this is one of the questions. Sometimes people scream because they think it's more effective. They try to push like large amount of cattle because they think will be faster. But we still have to work this here. And this leads us for the third question, actually, that's like how rangers can measure their effectiveness of their actions in favor of animal welfare and financial results. And I think you already answered the last part I of think I this already question. answered that. And the other thing is, when cattle get scared and excited, they injure people. And trip to the hospital is not something you want to do. And that's another reason for good cattle handling.
Yeah. And going to the next question, like the results of managements aimed at animal welfare are directly related to labor on the rural property. What must be done with the employees to achieve the desired results? What I have found with employees is training. There's a lot of problems with animal handling, they just don't know. And then you show people, the trick of walking back by them. Mm-hmm. You show that to people. And then you also have to figure out in your facility, what is the correct number of cattle to put in the crowding pen that leads up to your single file. And maybe at one property or ranch, it might be 5 large cows. Somewhere else, maybe 10 will work. At a very small facility, it might be 3. So you figure out what works really well in your facility, and then you have to enforce it. And you say it's 5 or 6 cows. And you have to make sure they do it, because the good handling will require more walking. Another important thing is electric prodders and goads. You never carry those around in your hand. There's only one place you might need an electric prod, and that's to get it into the head restraint. But usually you don't need that. And never carry them around in your hand. And what I have found on training people is there's kind of 3 ways that people react to stockmanship and cattle handling training. You've got the person that when you train them, they become a wonderful, really good stock person, a really good cattle handler. Mm-hmm. When you show them a few things like flights on and point of balance. Then you've got other people you just have to constantly monitor. It's sort of like speeding out on a highway. If the police weren't measuring with the radar and other electronic devices, you'd have a racetrack out on the highway. And then, unfortunately, there's a few people that should not be handling animals. They enjoy being mean to them, hurting them. And what we found this to be true, I did a really big project with McDonald's a number of years ago where we were auditing the meat factories. And we were using a measurement system that's similar to our beef quality assurance, measuring things like electric prod use, cattle vocalization when you restrain them, cattle running, cattle falling. And we had to remove about 10% of the people. I know that's not very nice, but some people need to be fixing fences or repairing vehicles or something like that and not working with cattle. And it's not a nice thing to say, but I've been in this industry for a lot of years. But the good news is that when, let's say, you train your people, there's about 20% of people that will become excellent at working with cattle if they just get a little bit of training. Mm-hmm. So you see, you've got both sides here. And do you think and your best person you need to put in the back bringing them up? Okay. You need your best person bringing the cattle up. Mm-hmm. And maybe someone who's not so good can give the vaccinations, and you can watch it and make sure the vaccinations are given properly. That's where I put the person as one of my not so good people, because then I could say it. But you want your best stock person bringing the cattle up and loading the race. Mm-hmm. That's where you put your best person, because if you keep them calm in the back, then when you put them in the head restrainer, they're calm and they're much easier to vaccinate. And do you have to retrain those people, or those 20% never have to be retrained? Because some managements we recommend to once a year or 2 years we do a recycling training for the rangers or the employees of the farm. So about animal welfare handling, do you think we always have to retrain people? The other thing, well, you don't want to use the same video or something every year. That gets too boring. The other thing you must not do is overwork and understaff. Because if you do that, people get so tired, they don't care. It's any job. I have a student out right now. He's on a job right now. He's working 6 or 11-hour shifts every week. And he's so tired, that just does not work. Mm-hmm. Well, he's
not working for me, those kind of shifts. He's working for somebody else, but that is not sustainable. People that are tired and work so hard that they're just too tired, they're not going to be doing good work. They're not going to get the vaccination properly. But the other thing we need to be training staff on is the importance of animal welfare, and that the public really cares about this. And we have to look at everything we do with cattle and go, how would this look if somebody took video with this and put it up online? And the other thing is, if you brought your friends from the city out to your farm, how would they react to some of the stuff that you were doing? Yeah, that's Animal welfare, and you see the other thing in animal welfare, and I have a whole book about animal welfare right here, Animal Welfare, a Practical Approach. Animal welfare, a practical approach, is we got to prevent suffering. We absolutely have to prevent suffering. But that's not enough. The emphasis now on animal welfare is we also have to look at, does the cattle have a positive life, good emotions? And beef cattle out on grass, those animals probably have some of the best welfare of all our farm animals. Pigs and laying hens that live inside, there's many more welfare issues with them than there is with beef cattle. Beef cattle, one of the big welfare issues is how do you handle them? And then you have to make sure they don't get too skinny or lame. These are things that you also would measure. Sick, they've got to have good health. But from a welfare standpoint, the way the animal is housed is not an issue. It's out on pasture. Good. You said it before, the Nelore breed. Like here, the base of our beef herd, it's like the Nelore breed. And because it's a Zebu breed, the animals are more reactive. So what would be the best managed method for those type of animals? Would be like knocking on the hands or driving with the use of flags? What would you recommend for those animals? Well, one thing is we work with a lot of animals is, acclimating them. Paranas da Costa in Brazil, and he's a cattle handling specialist in Brazil, really, really good one. And one of the things that he does is when you put the Nelores through the raceway, give them a feed reward. Give them a feed reward. Another thing you want to do is, as soon as they're through the raceway, they come out of this, get them away from the grounds. That also is also going to help. I had a chance to, just before COVID started, to handle some Angus Nelore crosses at a meat plant. They were bulls. They were beautiful animals. And you see, this is where the calm handling is even more important with the Nelore. We did a cattle handling demonstration where we had ranchers and farmers coming in the university cattle handling facility, and we had to do like 4 demonstrations for 4 different groups of people, and we had to use a new bunch of Nelore every time. But there was one crossbred dairy cross animal. She was fine with doing 4 demonstrations. See, this is where you really saw the difference in the temperament. She went through the facility 4 times. The Nelore, no, they went through it once. But it's also important, with an animal that's more flighty, spend time with them. Then you can reduce the flight zone. Spend time walking amongst the cattle. Spend time riding amongst the cattle. Also, cattle differentiate between a person riding a horse and a person walking on the ground. It's very important that cattle learn how to react quietly to both the horse and rider and the person on the ground. Because think about it, person on the ground is a different picture in the mind of the animal than a person on a horse. So I've seen situations where the cattle handled beautifully to the person on the horse, and it got really wild when they were handled by the person on the ground because the flight zone got bigger in small set of corrals.
No, they need to learn how to be moved with both. Because when they go to an auction or they go to a meat plant, they're going to be handled by people on foot. Yeah, this is good to know. And you said like about beef plants. What do you think? What is the influence on the gentle dealing in meat quality? Do what? Okay, meat quality. Yeah. The last 5 minutes at slaughter is really, really critical. If animals are jumping all around and showing signs of stress, like a lot of loose diarrhea and manure, liquid manure, eye white, tail switching, their whole rear end is covered with manure, in the last 5 minutes, that animal is likely to have tough meat. There was research done by Robin Warner in Australia, and she found that at the meat works or slaughterhouse, that electric prodders in that last 5 minutes, tougher meat. Also, you're more likely to get bruises, damaged meat that they would have to cut out of an animal, and so that handling is really important. The good handling, good trucking, not overloading trucks. That's going to, reduce bruises. Having good facilities does matter. Mm-hmm. It definitely does make a difference to have good facilities. They don't have to be the fanciest, but you have to have at least adequate facilities. Let's just look at some simple things. Non-slip flooring in the loading ramp, Mm-hmm. because when animals start to slip, they panic. If you're weighing animals on a single animal scale and they start doing a lot of little slips like this, they just get completely excited and jump all around. And then you put some non-slip flooring in that scale, some non-slip flooring in the restrainer, the floor of the restrainer. You can also try where you're working the restrainer of the cattle and see as they come in. Try putting a piece of cardboard up on the side of that restrainer. So as they come in, they don't see you standing there to work the head, to work this. Just experiment with some pieces of cardboard. You don't like it, you can take it off. But sometimes they'll come in more easily. Also, distractions that will make the cattle stop, like a chain hanging down, a coat on a fence. If they're calm, they'll look right at it, show you. One of the big problems I've seen is vehicles parked alongside the facility, trucks and cars, and just moving the vehicles away. Getting dogs away from the single file chute. I've seen dogs used really well out in the pasture, but I hate them around the working facility, biting at cattle, and then they don't want to come in. Mm-hmm. And like you already said some things, but they also ask like what are the main mistakes that are made in the handling of the animals inside the slaughterhouses? Yelling, same mistakes. Mm-hmm. Electric prods. This is where management has to, monitor this. And there's auditing system that we use. I developed personally for our American Meat Institute, which is now the North American Meat Institute. We measure stunning. Don't, because you make it dead on a single shot. If they can't do 95%, they fail a McDonald's audit. We were doing that 20 years ago. Electric prod use. Get a really good score, it's 5%. Falling down. It should be 1% or less. Bellowing when you handle them. You should be able to get an animal into a stun box or into a head restraint, and it should not be bellowing. Because it's getting really stressed. We measure. And the distractions are really important. You have the shadows. In fact, my student Dennis Wilson just finished up a study and is available online. He did this at a small slaughterhouse, and when the sun made sharp shadows of the fences, you had more balking and stopping. They'd stop.
And if animal sees something on the floor it doesn't like, it will stop, put the head down, look at a drain, look at a shadow, look at, I don't know, a coat that's on the ground or something. And wait for it to bring the head back up before you push it. Give it a chance to look at the distraction and then get rid of it. Because calm animals will show you things they don't like in a facility. But you can improve a lot of facilities with non-slip flooring, also putting up some solid panels, especially on the outer perimeter. Because I do not want them seeing vehicles parked around there, people walking by, and vehicles going by on highway. And there's a lot more information on pictures on my website and in my books. Now I have a video that's up online called General Cattle Handling. Temple branded General Cattle Handling. If you want to take that and put subtitles on it, that'd be just fine, because that shows pictures of the facilities. It will show pictures of how to walk back by the cattle and get them to move up. It will have pictures of all those things. And then this book right here has pictures. Now here's the little movement patterns. Kind of hard to see it there, but those are also on the website on Brandon.com. Nice. And that's free. Yeah, I think it's great for everybody because now everybody have access for that. So there's not an excuse to see like I don't have access, I don't know. So it's easier for everybody and this you have to see that. And do you think there are any differences like how should dairy or beef cattle that are confined should be treated? Well, dairy cattle are, Holstein dairy cattle are much calmer than an Ord. Much calmer. Because when we did that cattle handling demonstration 4 times, it was a dairy cross animal that was perfectly calm and willing to go through the races 4 times. So in the Ord, we used new cattle for each demonstration. That there's the difference in the genetics of the animal. But the good stockmanship is also very important for dairy cattle. And there's been research on this. Dairy cattle that run away from people, that have been yelled at, hit, have lower milk production. There's been a lot of research on this. Yes, this definitely applies to dairy cattle. I mean, stockmanship and gentle, good cattle handling matters. But the other problem we've got, if you overwork and understaff, then people milking animals and handling gets tired. That their way they do things will get worse. And about this handling, there are like new technologies emerging for livestock management, such as drones. So what's your opinion of the inclusion of these new technologies for managing animals? Well, drones are really useful for looking at pasture. Cattle, if you fly a drone up high and then you bring it down slowly like this, they'll just stare at it. Now, if you fly a drone low and fast over the top of cattle, they're going to scatter. Yeah, don't do that. Now there's other technologies, virtual fencing, solar powered electric fencing. These are great technologies for grazing management. And what you do with these technologies is you duplicate the way herds of wild ruminants, antelopes and wildebeest, bison used to graze. They would come in, graze an area, very tightly stocked, mow the grass, and then move on. So what you do is you use a virtual fence, which would be collars, GPS collars, or portable electric fencing to make animals graze. Because if you just let them, to make them graze one location, you just let them scatter out, then they eat the tasty things. Sort of like they'll eat the really tasty things and they leave the celery behind. Fred Provenza, who's an expert on grazing, says they eat the best and leave the rest. And the other thing we've got to start doing with cattle, this is something I'm getting interested in, as animal agriculture is getting attacked more and more, is if we use our grazing animals right, they improve the land.
We use grazing animals wrong in rec land. But we need to be using grazing animals right. Now, I know that grazing land now is, some of it's getting converted to eucalyptus trees in, southern parts of South America. Well, those need to be spaced far enough apart so that you can have silver pasture where you graze cattle in amongst the trees. We need to be getting the grazing animal mixed in, integrated in with crops. Like where I live, I just got back from Nebraska, and they raise corn and soy, but our really progressive farmers are then doing a cover crop and grazing some cattle on it. The grazing animals, I mean, you look at Africa, for example, all these ruminant grazing animals, been there forever, and we need to be, we can do really good things with grazing animals. There's a lot of land in the world that the only thing it can be used for is grazing animals. And we need to be using them to improve the land, and tearing down rainforests is not where you do it. I'll be real plain with that. That's not where you do it. But there's all kinds of, I've been in all of the main cattle raising areas in Brazil and Uruguay. We need to start doing some really progressive things with grazing animals and show how we can actually improve the environment with them. And do you think there's like a checklist or something that a producer like a rancher should do to start to initiate this change in management? Like should they start with something before and then go on? Well, the first thing is, gentle, low stress, good cattle. That's going to be one of the first things that you would do. We've already discussed that. And the next thing is better grazing management. And now we do have technologies for that. I'm really, interested in these solar powered electric fences that are easy to move. The GPS collars are getting to where the cost is starting to get reasonable. And these things can be used to, control grazing, because we've got to also manage the land better. That is another thing that we've got to do. Nice. So I think we ended our interview. So once again, thank you for taking your time, spending with us, spending with the Union of the Cascavel Ranchers. People had like wonderful information. You give us like the gold. Okay, well then I'm going to sign off now, and it was great to be here. Thank you very much. Bom, após o excelente vídeo que foi apresentado a vocês agora, e em nome da organização do evento, nós queremos agradecer a doutora Temple Grande por termos dado essa possibilidade de fazer essa entrevista falando um pouco do seu trabalho que é muito completo, e como eu disse a vocês, isso é uma parte de toda a entrevista que foi feita. A partir da manhã, aqueles que têm o interesse em ver o trabalho completo, entre no YouTube do Sindicato Rural de Cascavel. Lembrando também que as perguntas podem ser feitas a partir do momento que quiserem, não precisam deixar para o final. E aqueles que querem o certificado, os estudantes que querem certificado, já vão pedindo, que vai sendo providenciado. Eu gostaria de mandar um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando, a Joelma, o Edmilson de Palotina, a Larissa Galassini de Campo Mourão, o Luiz Fernando de Terra Rica, de Cascavel, uma porção de associados nossos aí, o Emerson Durso, do Sebrae de Cascavel, nosso parceiro de todos os shows pecuários. Então, é um contingente muito grande de pessoas, nós queremos mandar um abraço e agradecer a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria agora de chamar a doutora Joana Campolina para também agradecer e para iniciar o seu trabalho junto com a gente, a sua palestra, e agradecer primeiramente o fato dela ter feito a entrevista com a doutora Temple Grande.
sem você, seria difícil que a gente pudesse ter tido esse êxito nesse vídeo. A outra coisa que eu gostaria que você também mandasse um abraço para a tua colega, a doutora Helena Fagundes, que infelizmente, por questão de saúde, não está participando junto com a gente. Mas mande um abração dela para ela, da nossa organização. E falando um pouquinho sobre a nossa palestrante de hoje, a segunda palestrante, a doutora Joana, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em zootecnia pela mesma universidade, doutorando em zootecnia também pela Universidade de Minas, e um período na Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos. É também professora adjunta na Faculdade de Arnaldo e gestora técnica na Integral Certificações. Eu gostaria de agregar mais uma coisinha também no seu currículo, como tradutora e entrevistadora. Você se saiu muito bem, parabéns. Mas nós queremos também, mais uma vez, agradecer o teu trabalho que você pôde fazer junto à doutora Temple Grant. Bom, a doutora Joana irá nos falar sobre bem-estar animal na pecuária de leite, como agregar valor à sua produção por meio dessa nova tecnologia ou desse novo manejo que se tem junto aos animais. Doutora Joana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e, a partir desse momento, a palavra é tua. Então, Paulo, muito obrigada, viu, pelas palavras delicadas, né? Uma honra estar aqui, foi uma honra fazer a entrevista com a Temple. Eu confesso que eu fiquei bem nervosa, porque, né, a Temple Grandin é uma pessoa famosa, né, mundialmente famosa, e foi uma honra, né, uma honra estar aqui. O senhor falou também, né, a Helena estaria conosco hoje, né, infelizmente ela teve alguns problemas de saúde, está bem, mas não pode estar presente, então eu vou, né, substituí-la, espero chegar aos pés, né, dela, mas aí eu vou falar um pouquinho, né, a gente teve essa entrevista com a Temple, né, quem está acompanhando a gente depois quiser ver a entrevista na íntegra, eu acho que é bacana, porque né, a gente não podia, a entrevista foi extensa, né, então não dava para abordar tudo, mas foi bem bacana a conversa com ela. E aí agora a gente vai falar um pouquinho da nossa realidade, né? Ela é uma pessoa que esteve no Brasil, ela conhece a nossa realidade, mas vamos trazer um pouquinho para o leite. Então, né, como o senhor mesmo falou, vou falar um pouquinho aí do bem-estar animal na pecuária do leite, né? Então, hoje o que a gente vai falar vai ser fazer um roteiro, né? Como é que começou essa questão de bem-estar, que está bem na moda, né? Hoje a gente tem ouvido falar bastante sobre isso, e como é que estão essas questões de certificação, né? Que são coisas também que estão aparecendo na mídia, a gente tem comprado produto, tem visto, né? Eu vou até mostrar alguns selos hoje, que possivelmente eu já acho que eu já vi esse selo na embalagem, e como é que funciona as certificações de bem-estar, porque a gente já tem esse tipo de certificação aqui no Brasil, né? Até para atender uma demanda de mercado que está chegando aí. Então, né, para a gente falar um pouquinho como é que tudo isso começou, como é que começou essa questão de bem-estar, o pessoal começou a falar de bem-estar tem bastante tempo, né? Isso aí foi lá nos anos 1800, que foi 1865, foi a primeira vez que foi citado, né? Depois da Segunda Revolução Industrial, o pessoal começou a citar essa questão de bem-estar, né? De pensar um pouquinho mais no animal. E aí, na hora que a gente vê, né? A gente vai e faz aí uma linha do tempo do bem-estar, como que aconteceu, até chegar ao dia de hoje, demorou um pouquinho, né? Foi evoluindo passo a passo. Então, assim, a gente teve lá, né, nos anos 60, né, 1860, o pessoal criou a Sociedade Americana de Prevenção para a Crueldade, né? Foram os primeiros passos que foram criados. Depois, em 1876, né, a American Humane Society, também pensando nessa questão de proteção animal e proteção infantil, teve uma grande, passou, né, uns anos aí sem acontecer nada, a gente pode até justificar por causa das guerras mundiais, né, então estava acontecendo muita coisa no mundo, mas aí ali no finalzinho da década de 50, o pessoal volta a pensar nisso de novo,
E aí tem, então, a aprovação de um código que chama The Humane Slaughter Act, que é o quê? É o código para fazer, então, abate, né? Porque você não poderia fazer abate de qualquer forma, a gente tem que pensar no animal para ele sofrer o menos possível. Então, eles soltaram, né, essas normas para melhorar isso daí. Só que a gente ainda estava engatinhando, né, nos anos 60, nos anos 70, tiveram alguns atos pensando em animal de laboratório por causa de teste, né, em mamífero marinho, cavalo, espécie ameaçada de extinção. Nos anos 90, né, a gente volta a ter novas preocupações ali com bem-estar, mas a gente pode falar que foi principalmente agora, nesses anos 2000, e pegando aqui esses 2010, que a gente tem visto muita coisa acontecendo, né? A gente vê muita pressão Europa, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, né, são regiões que estão, né, um passo à frente aí nessa questão de bem-estar, pensando nisso daí, e aí, né, aqui no Brasil, agora a gente tem falado um pouco disso, né, tem falado um pouco mais e tentar agregar valor, né, porque às vezes o pessoal fala de bem-estar e às vezes torce um pouco a cara, né, acha que não é, mas né, isso vai trazer valor para a minha produção, vale a pena mesmo, né? Então, assim, na verdade, né, quando a gente fala de bem-estar, a gente vai pegar o conceito de bem-estar mesmo, é o que o animal ele seja saudável, que ele esteja num ambiente confortável, que ele esteja com a nutrição boa, seguro, que ele possa expressar o comportamento ali de forma natural, que ele não esteja sofrendo nenhum dano. Então, isso está super aliado aí ao sistema de produção. Inclusive, a Temple fala, né, na entrevista, que a gente lidar de uma forma mais gentil e pensar nesse bem-estar, o animal vai produzir mais, ele vai nos dar um retorno melhor. E aí, como é que a gente faz para trabalhar com esse bem-estar, né? Como é que funciona isso daí? Então, a gente sempre tem que, né, quando a gente fala, opa, acho que eu passei um, quando a gente fala de bem-estar, né, a gente tem que pensar aqui como é que funciona o bem-estar para a vaca de leite, né, pensando nessa questão de saúde, né, do comportamento, da nutrição, do ambiente. Vamos pegando o primeiro ponto, a saúde. Vaca de leite, a gente fala que são os 3 P's, né? É pé, peito e prenhez. Então, são animais que eles costumam ter muitos problemas de claudicação, laminite, muito problema de mastite, né, na glândula mamária, e problemas reprodutivos. Então, a gente fala que são os 3 P's, pé, peito e prenhez. Então, a gente às vezes tem que estar pensando nisso daí, porque qualquer impacto negativo num desses P's que a gente fala, né, vai atrapalhar a minha produção também. Então, o que eu tenho na minha fazenda que pode estar levando a uma incidência maior de problemas de claudicação? O que eu tenho que pode estar aumentando a mastite, está atrapalhando ali a reprodução? Tem a questão da sanidade, né, das doenças infecciosas. A gente tem, pela legislação, algumas vacinações obrigatórias, precisamos emitir guia de trânsito animal, fazer controle, vacinação de brucelose, controle de tuberculose, mas existem outras doenças circulando aí que vão impactar o rebanho negativamente também, né? E o próprio animal machucar mesmo na fazenda, então a gente precisa prestar atenção nisso. Comportamento, né? Gados de leite, a gente tem muita criação que os animais, eles, né, principalmente em idades jovens, são criados separados. E hoje em dia já está saindo uns trabalhos mostrando, né, tirando aquela parte ali bem no inicinho, que às vezes, né, as bezerras criadas em duplas ou em grupos, elas aprendem muito mais rápido. Então, são animais que, quando mudam de lote, não sofrem tanto, são animais que, quando entram para a ordenha para a primeira vez, se adaptam mais fácil. Então, tem essa questão de interação social, que às vezes, né, a gente acha, mas não faz diferença, mas lá na frente, às vezes, no seu sistema produtivo vai fazer. Né? O contato do animal com o ser humano, a gente pegando, às vezes, animais. A Temple falam muito de Nelore, mas pegando no gado de leite, a gente tem o girolando, tem o gir, né, que são animais zebu, que são animais, às vezes, um pouco mais arredios, que a gente tem que trabalhá-los ali, ganhar a confiança. Então, imagina, você solta uma bezerra, uma novilha, e vai ver aquilo ali só na hora que pariu, né? Aquele animal ele vai se assustar com a sua presença, vai se assustar com a ordenha. Então, isso é muito ruim para esse tipo de animal.
Então, essas próprias interações sociais, esses hábitos, eles vão ser importantes também, até para evitar o estresse do animal e trazer esse bem-estar. A gente tem a questão da nutrição, né? Pensando em produção, a gente precisa estar com a dieta balanceada, então pensando tanto na forragem, né? No concentrado, mineral, água super importante, que às vezes é uma coisa que o pessoal não lembra, né? Uma vaca de leite vai consumir aí 80, 100 litros de água num dia normal, num dia quente, pode consumir até 200 litros de água. Então, se você não fornece uma água de qualidade, né, pensando que 87% do leite é água, você precisa de água para produzir leite. Então, eu preciso disso de qualidade e o animal também precisa disso para te dar um retorno, né? Os scores de condição corporal, os scores de coxo, tudo isso a gente dá olhar, né? Pensando no sistema de produção, mas pensando no bem-estar da vaca. Então, tudo que a gente está fazendo ali, pensando, né, otimizar como que ela está se sentindo, depois vai dar um retorno para a gente. O ambiente, né? O tipo de criação mudou muito. A gente criava pasto, muita gente confinou. Como é que está esse espaço? Tem lama, tem espaço para os animais, temperatura, umidade, como é que estão? Tudo isso vai impactar no animal. Então, na hora que a gente olha, né, essas questões todas e a gente pega aquelas 5 liberdades, né? Quando a gente fala de bem-estar, toda vez que se fala de bem-estar, a gente sempre entra naquelas 5 liberdades. Então, se a gente for pegar cada uma e formos olhar, né, tudo que a gente falou vai estar ali dentro. Então, livre de sede, fome e má nutrição. Então, se eu estou fazendo uma nutrição boa, adequada, como é que está? Né? Livre de desconforto, vou pensar no ambiente que esse animal está. Ela está confortável, ela está bem? Né? Livre de dor, injúria e doença. Então, naquela questão da sanidade, livre para expressar seu comportamento natural, livre de medo, de estresse. Então, isso tudo está entrando ali no bem-estar, né? Aquela questão que a gente está vendo ali do sistema produtivo, da gente pensar na vaca o que ela precisa. Então, a gente faz uma troca, né? O que você precisa para você produzir o leite? Então, a gente tem que pensar, sim, no bem-estar dela para ter, inclusive, esse retorno produtivo e produzir um leite de melhor qualidade. Por quê? Né? O mercado hoje está demandando isso. Então, assim, a fazenda, né? A fazenda ela pode investir em várias coisas pensando nessa questão de bem-estar. Hoje em dia, na hora que você compra um sêmen, compra um touro, já vem lá. Hoje em dia você não olha só leite, produção de leite, você olha saúde. Ah, esse touro aqui, ele transmite saúde para as filhas, os animais são mais longevos, vão, né, tá menos propício a acontecer, por exemplo, uma laminite, uma mastite, né? Tem hoje em dia já avaliações disso. A fazenda tem que pensar no ambiente que ela tem, está confinado, semi-confinado, a pasto, né? Como é que está essa questão? A mão de obra, né? A professora Temple, inclusive, fala, né, que a gente precisa treinar essa mão de obra, a gente precisa, inclusive, observar na fazenda, né? A fazenda tem a pessoa que ela é boa para ordenha, tem a pessoa que ela vai ser boa com os bezerros, que ela vai ser boa para alimentação. Então, cada um tem um perfil e olhar qual é o perfil das pessoas e capacitá-las também, né? Dar treinamento para essas pessoas. A gente trabalha hoje em dia muito com tecnologia, né? Então, tem várias tecnologias aí no mercado que chegaram para nos ajudar, né? Então, essas tecnologias vão ali desde alimentação para o gado, a você colocar sensores nesses animais que vão ajudar a fazer diagnóstico de doença, vão ajudar a fazer diagnóstico de cio, vão olhar se a vaca está ofegante, né? Então, a gente tem muita tecnologia hoje, não deu tempo de abordar na entrevista, mas que ela pode ajudar a gente, né? Então, isso é muito bom. E esse próprio processo de automação também ajuda o funcionário. Às vezes, em vez dele ficar ali naquela questão mais braçal, olhar mais para o animal, né? Porque o animal ele vai te mostrar se ele está bem ou se ele não está. Eu costumo a falar com os meus alunos, né? Eu falo assim, gente, você tem que olhar para a vaca e ela está feliz, né? Você acha que ela está feliz ou ela está com a cara meio de triste? Porque o animal ele não fala com palavras, mas ele fala com expressões faciais, ele fala com os olhos. E tudo isso vai ser refletido lá na frente, né? O preço que você vai vender seu leite, né? Vai ser premiado aquilo ali
indiretamente você vai vender um leite mais saudável, porque você vai ter menos problema, nutrição mais balanceada, animais mais saudáveis, e vai obter aquele leite por um processo mais ético também. Então, o consumidor, na hora que ele vai adquirir aquilo ali, ele vai, né, ele quer saber. Hoje o consumidor já está procurando saber o que ele está adquirindo. E aí, então, né, a gente tem os tipos de fazenda, a gente criava muito a pasto, né? O nosso sistema era primariamente a pasto. Hoje em dia a gente começou a fechar o gado em galpões. Cada sistema tem seus pontos negativos, seus pontos positivos, né? Então, assim, a gente precisa avaliar aquele sistema para ver o que está acontecendo. E hoje, no sistema confinado, né, a gente favorece, às vezes, porque a gente dá uma dieta, o animal move menos, tem menos problema ali de ficar mexendo, de parasitas, mas, ao mesmo tempo, né, eu tenho um piso de cimento que pode impactar aquilo ali. Então, eu preciso acompanhar meu rebanho, né? Eu preciso fazer o controle do rebanho para entender o que está acontecendo. Então, bem-estar, na hora que a gente está falando de bem-estar, também é fazer controle de rebanho, é fazer escrituração zootécnica, é saber, eu tenho um rebanho aqui, igual está nessa foto aqui, ó, um tanto de animal, a pasto ou confinado. Quem que é quem? Quando que pariu? Quanto de leite que você está dando? Eu preciso gerenciar, até para eu selecionar os animais e ver quais são os indicadores. Olha, esse animal aqui estava produzindo 40 litros de leite semana passada, essa semana está produzindo 20. Tive uma queda de 50%. O que está acontecendo? Esse animal, alguma coisa está acontecendo com ele. Então, eu preciso entender, né, quais são meus indicadores, eu quero ver as minhas metas. Né? Então, isso tudo, né, é com auxílio de software, tem gente que gosta de mexer com planilha de Excel, independente, né? Você vai ver, vai conseguir monitorar e vai conseguir entender o que está acontecendo na sua fazenda. Quando que o animal pare, se ele está demorando, se ele adoece, se tem alguma época do ano que acontece, por exemplo, mais mastite, se você tem baixas taxas de prenhez, por exemplo, no verão, porque está muito quente. Então, isso tudo vai ajudar você a entender seu sistema para melhorar ele. E na hora que você vai melhorar seu sistema, você vai melhorar a vida das vacas. Melhorando a vida das vacas, elas então vão te agradecer o quê? Produzindo mais, produzindo melhor, produzindo com mais saúde. Então, eu preciso acompanhar o meu rebanho. Né? Aqui a gente tem uma produção, uma curva de produção de leite, e essa vaca teve um evento de mastite, aumentou a concentração de célula somática aqui. Então, eu preciso acompanhar, eu preciso entender o que está acontecendo, e eu preciso de organização. A gente precisa de organização. Então, eu tenho medicamento, vamos organizar aquilo ali, eu vou usar, vamos fazer protocolo. Né? A gente tem que pensar também que a gente está trabalhando com saúde humana aqui nesse quesito, porque a gente está produzindo, né, um insumo, o leite vai vir para consumo humano, e hoje em dia fala-se muito em saúde única, né, que é a saúde animal aliada à saúde humana. Então, não dá para a gente ficar usando medicamento assim, sem saber, para qualquer coisa, vamos entender por quê, como, se vai ser eficiente mesmo, porque, né, o produtor ele é responsável também pelo mercado, pelas pessoas que ele está atendendo. Então, ele tem que oferecer um produto de qualidade. Então, isso tudo, se a gente acompanhar, se a gente organizar, a gente consegue ter isso. Então, a gente acha, né, que às vezes bem-estar é uma coisa muito distante. Eu estou escutando uma entrevista de uma americana lá nos Estados Unidos. Isso aqui, para mim, não vai funcionar. Não vai? Será? Então, tem poucas ações que a gente pode fazer. Né? Então, primeira coisa, eu posso adotar a tecnologia de precisão? Posso, mas antes disso, tem muita coisa que eu posso fazer na minha fazenda, eu posso fazer no meu sistema de produção para melhorar aquilo ali. As tecnologias de precisão hoje chegaram para ficar, né? Igual ela falou, isso ajuda muito. Então, eu pego desde ruminação, temperatura, até, né, tecnologias muito modernas que fazem análise do leite ali direto na ordenha, portão de seleção que separa um animal de outro. Então, eu tenho muitas tecnologias, mas às vezes a sua fazenda é simples. E aí tem muita coisa que você pode melhorar. Então, assim, isso daqui era um lote de novilhas que ficou sem sal mineral. Na hora que a gente colocar o sal mineral, esses animais começaram a brigar. Por quê? Sal mineral faz parte lá da nutrição. Quando a gente pega lá daquelas 5 liberdades, o animal não tinha que estar livre de fome, sede.
né? Mineralização é importante para o rebanho, dá um mineral de qualidade, né? O ambiente que esses animais estão, olha que a altura que esse animal precisa, né? Que ele está afundado aqui para conseguir comer. Essa vaca aqui está fazendo um spa dos pés, isso aqui lesiona, né? Esse animal aqui, ó, será que esse animal aqui tem predisposição a ter mastite? Né? Então, quando a gente vê lá aquelas 5 liberdades, eu queria que esses animais aqui, né, o que a gente está pensando, eles têm que ter saúde. Então, será que eu não posso melhorar aqui o meu ambiente, a minha condição ambiental, para esses animais me darem um retorno? Confinar, a gente confina muito, né? A gente tem confinado muitos animais, então a gente trabalha muito com piso de cimento, né? Os animais antes ficavam a pasto, na hora que eles pisavam, né? O impacto disso daí era muito menor. Então, eu até coloquei um vídeo aqui para vocês verem o impacto de uma vaca dessa andando num piso de cimento. Por isso que hoje se fala, às vezes, para você colocar piso emborrachado nos corredores, um piso emborrachado na sala de ordenha, exatamente para diminuir esse impacto. Olha aqui como é que vibra, né, o casco do animal, a pata do animal que está pisando num piso de cimento. E aí o que a gente não quer é isso daqui. Esse animal que está com espólio de claudicação, 5, ele nem apoia o membro mais. É um animal que estava num sistema simples, mas um sistema semi-confinado, teve uma lesão grave, né? Esse animal nesse rebanho aqui já foi o recordista, produziu 56 litros de leite, então animal de alta produção, mas, poxa, será que o ambiente dele estava bom? Né? Ela te deu leite e você deu condição para ela, você deu retorno para ela. Então, isso é importante a gente pensar também, né? Então, pensar no piso, eu posso melhorar? São pequenas coisas que às vezes eu posso otimizar para chegar, então, com o animal, né? Chegar com o animal aqui, né, em condições melhores. Então, água de qualidade aqui para esse animal, né? A gente falou de água lá atrás, está fornecendo água de qualidade para ele, né? Eu fazer aqui, às vezes, uma higienização dos cascos para até pensar na saúde dos cascos, já que a gente às vezes trabalha, né? Água, chuva, lama, ou a própria questão do piso de cimento, então tudo isso para melhorar a condição desses animais, né? Eu posso otimizar, fazer um pé dilúvio para melhorar essa condição. Essa vaca vai parir, né? Eu dar um ambiente silencioso, tranquilo, limpo, para esse animal parir. Conforto, esses animais têm conforto. Estava falando lá das 5 liberdades, eu preciso de um local para eles expressarem o comportamento, né? Então, eu tenho que dar conforto para esses animais, independente do sistema que você está trabalhando, né? Os bezerrinhos nascem, a gente não pode deixá-los passar frio, né? É um bebê que a gente está tratando e ele sente muito mais frio que o animal adulto. Então, se eu precisar, eu preciso aquecer esse animal, eu preciso colocar aqui bonitinho, e isso tudo, né, a gente precisa fazer, a gente precisa entender a vaca. Então, né, a professora Tempo, ela falou muito do Matheus Paranhos, mas a gente também tem outras pessoas aqui no Brasil que são excelentes em comportamento animal, né? A gente tem aí próximo de vocês o professor Marcelo Cecim, do Traduzindo Vacas, que ele faz um trabalho sensacional para identificar a gente de sua vaca, como é que está, se está dando condições para ela. Então, ele tem um curso só disso, de bem-estar, de comportamento, exatamente para a gente poder entender o que está acontecendo com esse animal. Por quê? Porque aí eu quero melhorar ele, né? Eu quero tentar dar o leite, que na verdade era fluido, né? Era soro, esse animal estava com diarreia, eu quero tentar mimetizar, né? Dar como se ele estivesse mamando na mãe, qual que é uma forma que vai ser parecida, então eu dou com balde com bico, tem vários hoje no mercado, esses animais estão com calor, vamos resfriar esses animais aqui, posso colocar ventilador, posso colocar aspersor, né? Posso colocar uma escova para esses animais se coçarem, inclusive essas escovas, normalmente, elas dão fila, é até engraçado, você chega nos galpões, as vacas estão fazendo fila para poder usar a escova, então são ações que a gente pode fazer pensando sempre naquelas 5 liberdades que a gente falou lá atrás de bem-estar animal. Então, isso tudo, né? O animal ele vai te agradecer, ele vai te dar o retorno naquilo ali.
E aí a gente tem que sempre pensar também, né, principalmente se você está mexendo com animais que são mais arredios, por exemplo, um girolando, um gir, a gente ter contato com eles, esses animais não terem medo da gente. Você chegar lá no pasto, você consegue tocar no animal. Por quê? Na hora que esse animal parir e for para a sala de ordenha, ele não vai estressar, né? A gente está pensando lá nas 5 liberdades. Então, isso entendeu o comportamento. E os benefícios disso tudo é o quê? Eu vou ter menos doença, menos descarte de leite, menos descarte de animal, menos animal morrendo. Vou diminuir o uso de antibiótico, né? Se eu faço o uso racional, inclusive, isso aí auxilia com retorno financeiro, aumenta a produção de leite, vou ter mais saúde. Para vocês terem ideia, esse uso de antibiótico, tem uma fazenda próxima a mim que ela começou a fazer uso de esfregaço sanguíneo para detectar tristeza parasitária bovina, e eles estão economizando R$ 5.000 por mês só fazendo esfregaço sanguíneo para fazer o tratamento direcionado, em vez de tratar todo mundo. Então, isso tudo, né, a gente pensando em bem-estar, vai dar o retorno para a gente, né? E aí, lá no final, os funcionários, os próprios funcionários, os colaboradores que estão na fazenda, eles vão ficar mais satisfeitos, porque já saiu uma pesquisa mostrando que funcionário não gosta de trabalhar com animal doente, ele não se sente bem. Ele gosta de ver o animal bem, feliz, saudável, né? Então, eles fizeram essa pesquisa, foi até com o pessoal que trabalhava com bezerro, e eles falaram que a hora que eles mais gostavam era quando os bezerros brincavam, que eles pulavam e brincavam. E nos dias que às vezes os animais tinham diarreia, doença respiratória, eles ficavam às vezes tristes, falavam que era o pior dia de trabalhar. Era um dia ruim, os animais não mamavam, era um dia triste. Então, isso reflete também no próprio funcionário que está ali na sua fazenda. Né? Essas adoções, essas práticas de bem-estar, a gente pensar no animal, porque o animal vai agradecer e aí o conjunto como todo vai ser muito bom. E aí, pensando nisso, né, a gente faz cartilhas, né, cartilhas para tentar orientar como é que você mocha, como é que você faz esfregar sanguíneo, o que você precisa, até para ajudar a fazenda mesmo a sempre melhorar, né? A gente sempre pode estar melhorando. Então, isso tudo sempre vai ajudar. E tem as pessoas influentes, né? Vocês viram a entrevista com a Temple Grandin, aqui está o filme dela, sugiro, né? Fica a indicação do filme, um filme muito bom. E ela revolucionou mesmo o sistema, né? Os currais, hoje, principalmente de gado de corte, eles têm uma interferência dela muito grande, aqueles currais arredondados são por causa dela, pela forma que ela visualiza o animal que ela viu. E no Brasil também a gente tem várias pessoas, né, que vale a pena a gente seguir, né? Tem o Matheus Paranhos, que ela falou, tem o professor Marcelo Cecim, da Federal de Santa Maria, tem o Nilson Dornelas. Então, essas pessoas também, elas estão trabalhando aí com bem-estar e comportamento animal que vale a pena a gente seguir. A gente tem visto muito fazenda que tem adotado essas práticas e mudou, né? Fazenda com girolando que retirou citocina, não usa mais ocitocina para fazer descida do leite, né? Para conseguir fazer ordenha. Muita coisa mudou adotando essas práticas, essa lida mais gentil. E aí, né, para a gente fechar, né, beleza, vi que o animal vai produzir mais. Mas tem certificação para isso? Eu posso certificar? Tem retorno? O que tem no mercado? Então, na hora que a gente vai ver no mercado, né, a gente tem muito selo no mercado. Muito selo para várias coisas diferentes. Né? Principalmente cosmético, às vezes a gente vê esse selo aqui que está relacionado aí ao não uso de animais. Né? O pessoal que está mais na área do cerrado, a gente vê muito esse selo da onça pintada, que são fazendas que elas estão pensando na preservação da onça pintada, selo de orgânico, selo de leite A2, né? E a gente tem os selos de bem-estar, né? Pensando na fazenda que ela está adotando práticas de bem-estar. E aí o seguinte, tá, beleza, eu vou adotar um desses selos aqui, né? Alguns deles, quem está assistindo a palestra e depois começa a observar, vocês vão ver que produto que a gente compra está vindo mais e mais com selo, o mercado consumidor está aqui querendo, mas será que o mercado consumidor paga, né? Hoje, vou dar uma pincelada, mas vocês vão ter uma mesa redonda com a Flávia, ela vai falar isso para vocês, bem, bem bacana, mas o mercado consumidor, né, 70% do mercado consumidor já presta atenção, e provavelmente depois de hoje,
todos vocês que não prestavam atenção vão começar a prestar atenção em rótulo, para ver como é que está acontecendo, o que tem de diferente ali. Então, o mercado consumidor já está dando um retorno. Aqui no Brasil, pensando nos Estados Unidos e Europa, eles estão muito mais à frente, mas aqui no Brasil a gente já escuta isso também, né? O pessoal já está pensando nisso. E 90% desse mercado consumidor, se puder, ele queria consumir, eu quero consumir leite de vacas felizes, eu quero consumir ovos de galinhas que são criadas soltas, o famoso frango caipira. Então, isso tudo dá um retorno, né? Aqui em Minas, na minha região, o pessoal briga por causa de ovo caipira. Porque o ovo caipira é melhor, é mais saudável, a galinha é mais feliz, tem um gosto melhor. Então, tem esse retorno, né? O mercado consumidor, se ele puder, ele quer consumir esse produto, né? E aí, né, a questão é que às vezes esse produto vai ser um pouco mais caro. Será que o mercado vai pagar? Podem não ser todas as pessoas que vão pagar, mas muitas delas vão pagar por ter um produto que está ali assegurado, que tem o selo de bem-estar animal, né? E o bem-estar animal tem saído cada vez mais na mídia, cada vez mais a gente vê reportagem, notícia, coisas saindo falando de bem-estar animal. Então, se a gente for pegar 10 anos atrás, não se ouvia falar tanto. Mas agora, se vocês forem digitar aí no Google, vai sair notícia provavelmente de ontem, de anteontem, falando de bem-estar animal, né? Sobre os selos, o consumidor cada vez mais sabe um pouco de selo, né? Selo de qualidade, Inmetro, teste, orgânico hoje em dia, que também está bem na moda. Então, o consumidor hoje em dia está mais e mais buscando esses selos. E na hora que a gente tenta, né, pensar nessa questão de bem-estar animal também, se você for perguntar mesmo para o produtor, falar, você acha que você fazer com bem-estar vai impactar na produtividade? Então, na hora que a gente olha, 100% dos produtores vão achar que vai impactar na produtividade, né? Por mais que você não conheça, não tenha lido, se você perguntar se você acha que se você manejar os animais com uma lida gentil vai melhorar, né? Como é que vai ser? Não, vai melhorar sim, né? Então, isso aqui a gente já vê o impacto, né, do bem-estar ali na produção, e a gente já vê que o produtor, ele sabe que aquilo ali vai dar um retorno para ele, como a própria Tempo falou, o animal vai produzir mais, vai ganhar mais peso, né? O animal em crescimento. Então, como é que funciona, né, essa questão dessa certificação? Primeiro, como toda história, né, toda história tem 3 lados. Tem o meu, o seu e a pessoa que está vendo de fora. Então, a certificação, ela também tem 3 lados, né? Temos nós, tem o produtor e tem a certificadora, exatamente para ser, né, da forma mais correta possível. Então, a fazenda, ela precisa obedecer, né, aquelas normas que geral, né, governamentais, mas se ela quer certificar para bem-estar, né, ela vai procurar uma certificadora, né, no caso, por exemplo, a gente certifica lá na Integral Certificações, essa certificadora vai contratar uma auditora que vai auditar a fazenda ali nos pontos, né? Então, o consumidor final, ele já vai receber um produto que ele sabe que tem origem, que vai ter qualidade, que tem segurança, que foi auditado, foram auditores na fazenda, para ver se realmente a fazenda cumpria aqueles requisitos ali para ela poder certificar. Então, assim, o objetivo nosso, né, é pensar num ambiente que ele vai ser saudável tanto para os animais quanto para os colaboradores, porque, igual eu falei, né, os animais, eles vão te dar o retorno em produção, mas as próprias pessoas que estão trabalhando ali, elas vão agradecer também. Então, isso é bacana, né? A gente quer abolir os maus tratos, a gente quer melhorar a condição do animal, queremos, é o ponto principal, mas essas melhoras, elas vão trazer outras melhoras juntos. Então, o ambiente vai ficar mais bacana, né? Essas promoções de boas práticas vão ajudar a organizar a fazenda, vão ajudar a gestão da fazenda e vai, inclusive, auxiliar o uso consciente de medicamento, pensando na nossa saúde, pensando na saúde humana. Então, isso tudo reflete no ciclo todo, na cadeia toda. Então, isso é importante para a gente. E quem que vai certificar isso, né? Tanto o produtor rural quanto a indústria. A indústria também quer certificar os produtos dela. Eu quero falar assim, olha, esse produto meu traz bem-estar animal.
Se você compra, você está comprando um produto que eu estou pensando para melhorar a vida do seu animal, para diminuir a dor, melhorar a expressão dele, melhorar o conforto. Eu estou pensando nisso. Então, tanto o produtor quanto a indústria podem adquirir, né, podem pensar nessa certificação. E aí, hoje, a gente pensando assim na gente, né, nós estamos trabalhando assim com mais de 5 padrões sociais, já estamos há 2 anos no mercado e já tem muito animal aí que está certificado, muito leite que já foi produzido, que foi certificado, pensando nisso, espalhado pelo Brasil. Né? Então, tem um retorno, tem gente pensando nesse retorno. E é legal também, se chegar numa fazenda ou ver no Instagram, por exemplo, uma bezerrinha brincando com a bola. Nossa, que legal, essa fazenda trabalha com isso, né? Então, tem várias vantagens, né? Além da gente ver da produção aumentar, de ficar um ambiente mais bacana, de trabalhar, de pensar nesse retorno, né? O sistema independe. Se você criar pasto confinado, não importa, né? Importa que você dê conforto para os animais e tenha sempre em mente aquelas cinco leis, né? Do bem-estar. Então, isso tudo vai te dar muita vantagem, vai te dar muito retorno, te torna mais competitivo no mercado, melhora até a equipe, né? Ela trabalha com mais vontade, os animais têm mais saúde, né? Então, isso estimula a prática sustentável, estimula boas práticas e até para você negociar mesmo, né? Para você divulgar a empresa, é muito mais fácil. Tem fazenda certificada no Brasil? Tem várias fazendas certificadas, né? Fazendas grandes, pequenas. Às vezes o pessoal fala, mas normalmente fazenda certificada ela é muito grande. Eu disse, não, a gente tem fazenda com 50 vacas. Vai fazenda de 50 vacas, a fazenda de 2.000 vacas no leite. Então, o seu tamanho não importa, se o sistema não importa. O que importa é que você está pensando ali no conforto do animal, na segurança, na saúde dele, né, dando aquelas condições e ele está te dando para não, então eu vou te dar, né, em produção, né? E aí a gente já vê, né, isso sendo estampado, você vai adquirir alguns produtos, já vem lá o selozinho de bem-estar animal, você vai comprar um leite, um queijo, um doce de leite, ó, que bacana, esse produto aqui foi produzido numa fazenda com bem-estar animal, principalmente que hoje em dia está sendo muito fuzilado, né, que a gente maltrata o animal, maltrata a vaca, ela está sendo explorada. Então, vamos pensar no animal também, produzir ele, né, fazer ele produzir para a gente, mas a gente vai dar qualidade, vamos dar condições, e no final todo mundo sai feliz. Então, gente, eu não sei se eu passei um pouquinho o meu tempo, mas eu queria agradecer aí a oportunidade de falar um pouquinho de bem-estar para vocês. Quem tiver interesse, né, segue a gente nas redes sociais, tem vários perfis aqui de leite certificado, né, de certificação de fazenda. Quem quiser saber um pouquinho mais dessas certificações, como é que funciona, pode entrar no site. E se ficar alguma dúvida também, pode mandar e-mail, tanto no nosso e-mail da certificação, quanto no meu e-mail pessoal, que eu vou estar feliz em responder a todos. Doutora Joana, em nome do Sindicato Rural de Cascavel e da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, eu quero agradecer pela excelente palestra, que trouxe muita informação e conhecimento. Isso é um dos tópicos chaves do show pecuário, é sempre trazer informação e conhecimento. Eu vou, agora, na sequência, repassar algumas perguntas que nós recebemos, para que a senhora possa responder. A primeira, na verdade, não é uma pergunta, é mais um testemunho da Carme Benetti Jung, que é nossa associada. Ela diz o seguinte: doutora Joana, nós testamos a ambiência animal aqui em Alto Paraíso, Goiás, usando piqueteamento com cerca elétrica e construímos um curral nos moldes e exemplos da doutora Temple. Experiência excelente. É o que ela quis fazer o seu comentário. Não, bacana. E eu também já tive experiência nesses currais, né? Na hora que a gente
primeiramente vê, se acha meio estranho, porque ele tem curva, ele é fechado, mas os animais respondem muito bem. E estressa menos os animais, estressa menos o colaborador. Porque você tentar pôr um animal no tronco, ele não vai. Aquilo ali começa a estressar as próprias pessoas mesmo. Então, o bem-estar animal, ele também ajuda no bem-estar das pessoas, né? Ótimo. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito de mão de obra. A doutora Uhum, Tempo fez um comentário durante o seu vídeo na palestra dos problemas que vem tendo lá nos Estados Unidos, que tem pessoas que não estão preparadas para esse manejo, uhum, em que o produtor tem que fazer essa seleção das pessoas para trabalharem com isso. uhum. Como que a senhora vê essa questão no Brasil? Ó, no Brasil a gente tem, eu falo assim, eu já circulei um pouco assim, já fui em diferentes estados, né? O sistema de produção, a forma como as pessoas lidam, né? Ela varia um pouco, né? A gente tem estados que o pessoal é um pouco mais aberto e tem estados que, eu fiz assim, sempre deu certo. Então tem essa variação. Mas, né, o ideal é que a gente capacitasse essa mão de obra, né? Tem cursos, tem o sindicato, tem Senar, eu falei do curso do professor Cecindo, traduzindo vacas, porque a gente, às vezes o colaborador, ele está cru, ele não sabe, né? Ele pode até ter mexido com o animal a vida inteira, mas ele não sabe a melhor forma de fazer aquilo ali. Então, eu acho que às vezes falta a gente capacitar o produtor, procurar capacitar não só a ele, mas a sua mão de obra, e fazer o que ela disse, né? Que é você ver qual dos seus colaboradores faz o quê, porque às vezes você tem um colaborador ali que está, por exemplo, na ordenha, ele não gosta daquilo, e tem um que às vezes está no bezerreiro que também não gosta. Então, acho que falta, às vezes, identificar o perfil, qual que é o perfil dos colaboradores, falta, às vezes, né, o próprio produtor procurar, às vezes a gente tem inúmeros cursos, né, de capacitação, né, casos de sucesso hoje em dia ajudam, né, o Instagram, a mídia ajuda muito a gente vendo isso daí, mas o que eu vejo às vezes, né, são esses pontos aí que ficam, né, que tem essa diferença, né? O pessoal às vezes acha que nos Estados Unidos eles pagam melhor, recebem melhor, mas a mão de obra nos Estados Unidos ela é primariamente estrangeira na fazenda. Tá? Os americanos, eles não costumam, né? A gente tem fazendas que tem americano trabalhando, mas ela normalmente costuma ser uma mão de obra estrangeira. Então, ela não paga também, né? Às vezes há umas reclamações, às vezes, do custo, né? Tem o produtor, ele tem que arcar com aquilo, vendo para o lado do colaborador, às vezes ele recebe pouco, então, lá também não é uma coisa assim maravilhosa em termos de salário, né? Principalmente por causa da imigração. Então, eu não sei se eu dei volta e não acabei respondendo. Não, sim, agora, dentro dessa linha de colaboradores, salário, tem uma pergunta aqui da Ana Júlia Miller. Uhum. Ela diz o seguinte: se é tão importante que a mão de obra de manejo animal seja capacitada, por que é mal remunerada? O salário pago pelos produtores gira em torno de R$ 1.500. O que a senhora tem Eu, para nos dizer? mas quem tem que capacitar a sua mão de obra, quem tem que treinar, é a fazenda. Você querer uma pessoa pronta para chegar lá é muito difícil. Então, eu acho que às vezes né, por mais que às vezes a gente tenha pessoas você vai trabalhar com pessoas que são já treinadas, né? Às vezes é muito melhor você pegar uma pessoa crua, treinar essa pessoa, porque ela não vem com vício. Então, eu dou um exemplo prático que aconteceu conosco há pouco tempo. A gente trocou o quadro de funcionários de uma fazenda, exceto 2 funcionários, a gente trocou o quadro inteiro, entrou só gente nova. Pegamos essas pessoas, uma delas nunca tinha trabalhado com gado de leite, 24 anos,
treinamos essas pessoas, excelentes. Só que aí, assim, eu acho que o treinamento parte do produtor. Ele tem que treinar, ou ele tem que dar as ferramentas, né? Tem o curso do Senar, tem curso, não sei se o sindicato de vocês oferece também, ou abre as portas, né? Então, o produtor, ele tem que procurar aquilo ali, mas ele tem que estar disposto a treinar os funcionários dele, não achar que o funcionário já vai vir treinado. Talvez, fazendo um paralelo nisso, talvez essa questão, tentando responder a pergunta dela, né? Uhum. Isso daí é mais ou menos que nem o cachorro correndo atrás do rabo, né? Você não paga bem porque não está treinado, né? Se ele não está treinado, você não paga bem, Olha bem. né? Então, é uma coisa que, na verdade, se você tem uma pessoa que está bem treinada, resolve todos os teus problemas, provavelmente você vai pagar um pouco mais. Isso é Sim. uma dedução, né? Então, Ana, eu acho que talvez tenha respondido o teu questionamento aí. Tem fazenda, né, que trabalha com premiação, né? Funciona bem para algumas fazendas e para outras nem tanto. Então, premiação de leite, ganho de peso de bezerro, mortalidade no bezerreiro. Então, a pessoa, o funcionário, às vezes ele fica no sangue, com sangue nos olhos para receber essa premiação. Então, às vezes até um estímulo, mas isso não funciona para todas as fazendas. Só para Exatamente. complementar aí a resposta. É. Tem uma outra pergunta aqui do José Manuel, que eu acho que alguma coisa talvez já tenha sido apresentada e respondida. Qual a importância da certificação em bem-estar na propriedade e se já existe no Brasil indústrias de laticínios com certificação em bem-estar animal? Ó, na fazenda, primeiro, né, você agrega valor ao seu produto, né? Igual eu mostrei aí no finalzinho da apresentação, a gente já tem uns produtos que eles são certificados, tem inclusive produtos que na primeira semana que soltaram, né, esgotou, né, o pessoal até assustou, porque eles mesmos não estavam esperando que tivesse esse retorno, então o mercado ele já está olhando isso daí, ele já está querendo ver o que está acontecendo, ele já está procurando. Se você tem um produto de qualidade que obedece às normas, às legislações, né, ele precisa obedecer às legislações ali de sanidade, de inspeção, mas você tem um produto de qualidade e adicionar, então, para a fazenda tem esse retorno, né? Ela vende, ela tem, o laticínios já pagam premiação para certificação de bem-estar, né? Fazenda que ela produz o seu próprio produto, né? Ela agrega valor àquele produto, então para a fazenda é muito bom. E acaba que para ela ser certificada, ela precisa mudar algumas coisas, né? Então, por exemplo, a questão do piso emborrachado na ordenha, que dá um conforto maior para os animais, ela precisa fazer o uso mais consciente de medicamento, ela precisa fazer o monitoramento do rebanho. Então, isso tudo, de uma forma indireta, às vezes a fazenda ela não está fazendo isso, para ela ser certificada, ela precisa começar a fazer. Então, ela está pensando ali nos animais e eles dão um retorno, né? Quanto à indústria, né, empresa laticínio certificado, a gente tem, por exemplo, o leite, né, o leite ali em São Paulo, né, eles produzem, eles têm a certificação de bem-estar animal. A gente tem o Fiore no Espírito Santo também, que ele já tem certificação, que são aqueles produtos que a gente mostrou ali no final, você já está vendo o produto lá no final, né, tendo essa certificação, já mostrando ali para o produtor que já está vindo a cadeia, né? Desde da fazenda, o produto sendo produzido com boas práticas, né, de fabricação e tendo esse selo de bem-estar animal. Mais uma outra pergunta, da Elisete Cola. Doutora, se a senhora já fez certificação ou implantou ISO 14001 em propriedade agrícola, em fazendas? A gente não implantou a ISO 14001, mas tem fazendas nossas que elas estão pensando em implantar, né? Não faz. Nós temos o nosso próprio protocolo de certificação, tem um manual com várias fases que a fazenda passa, né? Ela passa por uma auditoria presencial, mas a nossa certificação ela é independente.
Então, aqui, né, no final eu falei um pouquinho sobre a gente, como é que funciona a certificação nossa, né? Ela é uma certificação independente, e igual eu falei com vocês, a gente tem 3 partes, né? Tem algumas certificações que são só 2, né? Eu e você. Só que para agir de uma maneira mais correta, né? Pensando sempre que toda história tem 3 lados, a gente sempre precisa ter uma terceira parte. Então, a gente não implantou a ISO 14001, mas tem fazendas nossas que estão pensando sim em implantá-la. Ok. Mais uma pergunta da Joelma Monsani. Existe uma discussão entre a escolha de bezerreiro individual e o bezerreiro coletivo. Seria uma melhor opção o uso de bezerreiro em dupla, sistema de abrigo em dupla? Qual que seria melhor? O simples ou o coletivo? Tem uma discussão disso já, né, bastante, né, o que o pessoal tem feito, principalmente nos Estados Unidos. Nos 20, 30 primeiros dias, tem se criado individual, porque é a época que acontece muita diarreia, é a época que o animal ainda está muito sensível. A partir dos 20, 30 dias, o animal ele já está mais forte. Então, o que acontece, às vezes, quando é criado individual, se você quiser fazer em dupla, você tira a divisória, juntam 2 animais, esses animais têm mais ganho de peso, comem mais ração, desenvolvem melhor, sofrem menos estresse do desaleitamento. Então, acontece isso. E tem algumas fazendas que elas têm adotado, na verdade, a criação coletiva. Então, até os 30 dias você cria individual e depois você junta todo mundo, né? Tem hoje em dia sistema de. Eu mostrei aquele baldinho com bico, mas a gente tem um balde grande daquele com vários bicos. E aí por que às vezes se prioriza criar individual nesse início? Porque é um animal que está muito sensível e acontece muita doença. Então, para algumas fazendas, né, a gente indica principalmente porque o colaborador ele consegue visualizar melhor o animal que não está bem. O animal, às vezes, antes dele adoecer, 1 dia, 2 dias antes, ele já vai te mostrar que ele não está bem, que ele vai adoecer. Você chega lá no bezerreiro e você fala assim, esse bezerro vai adoecer, amanhã vai estar de diarreia. Quer ver? E é o que acontece. Então, às vezes, tem essa individualização pensando na questão de sanidade, mas hoje em dia já se fala, a partir dos 30 dias, eu já te falo com certeza, né? De pessoal já se fala que é melhor juntar, aprende tudo mais rápido, come mais, ganha mais peso, sofre menos estresse no desaleitamento. E agora o pessoal está olhando esse início, né? Se às vezes começa criando em dupla, olha ali como é que estão os animais, se não vai adoecer muito, e depois junta com todo mundo. Mas sim, o bezerreiro coletivo e o bezerreiro em dupla já é um benefício, principalmente a partir dos 30 dias. Ok. Bom, como nós já estamos com o tempo esgotado, antes de finalizar, eu gostaria de convidá-la a permanecer mais uns minutinhos com a gente, que foram feitos sorteios de 2 brindes oferecidos pela revista Leito Integral, da qual a senhora pertence, né? Então, nós gostaríamos de passar o nome dos ganhadores. Do primeiro, da camiseta masculina, quem ganhou foi o Alcione P. Duarte. E da caneca, a Alcione. Não é o Alcione, é a Alcione, fazendo uma correção. E o segundo prêmio, que é a caneca, foi a Estefânia Vaninski. Então, nós queremos agradecer aos brindes que nos foram ofertados, né? As pessoas que estiveram até agora também participando junto com a gente. E, doutora, quero agradecer em nome do Sindicato Rural, da Sociedade Rural, a tua disposição de estar com a gente durante toda essa noite, a disposição de ter participado, de ter feito a entrevista com a doutora Tempo Grande. Então, para nós, isso daí foi de grande valia e essas informações que a senhora trouxe foram muito importantes para nós. Então, mais uma vez, nós queremos agradecer a sua participação no 7º Show Rural Pecuário, no 7º Show Pecuário, e agradecer, né, tudo aquilo que a senhora nos possibilitou para que a gente tivesse uma noite realmente de grandeza em termos de tecnologia e informação.
Paulo, eu que agradeço o convite, né? Eu tentei substituir a Helena de melhor forma possível aqui, espero poder ter colaborado, né? Se ficou alguma dúvida aí por causa do tempo, o pessoal quiser mandar e-mail, mensagem, vocês podem ficar à vontade, mas foi uma honra estar aqui com vocês hoje, foi uma honra ter entrevistado a Temple Grandin. Ok, eu agradeço. A sua participação foi brilhante, foi muito boa, como eu disse já essas informações, né? E eu gostaria de convidar a todos aqueles que têm nos acompanhado e agradecer aqueles que ficaram durante toda essa noite e que amanhã nós teremos a continuidade do nosso show pecuário, agradecendo também aos nossos patrocinadores, a Pioneer Corteva, Metropolitana Tratores, Primato, Cicobi Crédito Copavel, Unidone e os nossos apoiadores, o Sistema FAEP e Sou Agro. Amanhã nós teremos uma live que também será iniciada às 19h30, com o tema Perspectivas do Mercado Internacional para uma Carne de Qualidade e Gestão de Risco da Pecuária de Corte, com o nosso convidado, o palestrante Roberto Barcelos. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram com a gente essa noite, convidando-os para que continuem com o nosso evento do Show Pecuário amanhã. Uma boa noite a todos. Doutora, muito obrigado, uma boa noite também. Boa noite.